Os desertores. Se todas as grandes ideias têm seus apóstolos fervorosos e devotados, mesmo as melhores têm os seus desertores. O Espiritismo não podia escapar às consequências da fraqueza humana. Teve os seus, e a esse respeito algumas notas não serão inúteis. No início, muitos menosprezaram a natureza e o objetivo do Espiritismo e não lhe entreviram a importância. No começo, excitou a curiosidade. Muitos não viram nas manifestações senão um assunto de distração. Divertiram-se com os espíritos enquanto estes quiseram diverti-los. Era um passatempo frequentemente um acessório da noite. Essa maneira de apresentar a coisa no início era um jeito tático da parte dos espíritos. Sob a forma de divertimento, a ideia penetrou por toda parte e semeou germes sem assustar as consciências timoratas. Jogou-se com a criança, mas a criança deveria crescer. Quando, aos espíritos engraçados, sucederam os espíritos sérios, moralizadores. Quando o espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais não o acharam mais divertido. Para aqueles que estimam, antes de tudo, a vida material, era um censor inoportuno e incômodo, que mais de um pôs de lado. Não há a lamentar nesses desertores, porque as pessoas frívolas são por toda parte pobres auxiliares. Entretanto, essa primeira fase não foi tempo perdido. Bem longe disso. Graças a esse disfarce, a ideia foi 100 vezes mais popularizada do que se tivesse revestido, desde a origem, uma forma severa. Mas desses meios levianos e negligentes saíram pensadores sérios. Esses fenômenos, colocados em moda pelo atrativo da curiosidade, tornados uma admiração, tentaram a cupidez de pessoas à espreita do que é novo, na esperança de aí encontrar uma porta aberta. As manifestações pareciam uma matéria maravilhosamente explorável, e mais de um sonhou em dela fazer um auxiliar de sua indústria. Outros nela viram uma variante da arte da adivinhação, talvez um meio mais seguro do que a cartomancia, a marca de café, etc., etc., para conhecer o futuro e descobrir as coisas ocultas, porque, segundo a opinião de então, os espíritos deveriam tudo saber. Desde que essas pessoas viram que a especulação escapava de suas mãos e voltava à mistificação, e os espíritos não vinham ajudá-las a fazer fortuna, lhes dar bons números para a loteria, lhes dizer a boa aventura verdadeira, lhes fazer descobrir tesouros ou recolher heranças, lhes dar uma boa invenção frutífera e patenteável, suprir sua ignorância e lhes dispensar do trabalho material e intelectual, os espíritos não eram bons para nada e suas manifestações não eram senão ilusões. Tanto enalteceram o espiritismo enquanto tiveram a esperança de dele tirar um proveito qualquer, tanto o denegriram quando veio o desapontamento. Mais de um crítico que o ridicularizou o levaria às nuvens se lhe houvesse feito descobrir um tio na América ou ganhar na bolsa. É a mais numerosa categoria dos desertores, mas se concebe que não se pode conscientemente qualificá-los de espíritas. Essa fase teve igualmente a sua utilidade. Mostrando o que não se devia esperar do concurso dos espíritos, fez conhecer o objetivo sério do espiritismo, ela depurou a doutrina. Os espíritos sabem que as lições da experiência são as mais proveitosas. Se desde o princípio houvessem dito, não pergunteis tal ou tal coisa porque não a obtereis, talvez não os teriam acreditado. Foi porque deixaram fazer, a fim de que a verdade saísse da observação. Essas decepções desencorajaram os exploradores e contribuíram para lhes diminuir o número. Foram parasitas que elas retiraram do espiritismo e não adeptos sinceros. Certas pessoas mais perspicazes do que outras entreviram o homem na criança que vinha de nascer e dela tiveram medo, como Herodes teve medo do menino Jesus.
Não ousando atacar o espiritismo de frente, tiveram agentes que o abraçaram para abafá-lo, que dele tomam uma máscara, a fim de se introduzirem por toda a parte, soprar astuciosamente a desafeição nos centros e difundir subrepticiamente o veneno da calúnia, e lançar os fachos da discórdia, impelir aos atos comprometedores, tentar fazer desencaminhar a doutrina para fazê-la ridícula ou odiosa e simular em seguida as defecções. Outros são ainda mais hábeis, pregando a união, semeiam a divisão, lançam habilmente sobre o tapete questões irritantes e contundentes, excitam um ciúme de preponderância entre os diferentes centros, ficariam encantados por verem se lançarem pedras e levantarem bandeira contra bandeira, a propósito de quaisquer divergências de opiniões sobre certas questões de forma e de fundo ou mais frequentemente provocadas. Todas as doutrinas têm o seu Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e não lhe faltaram. São os espíritas de contrabando, mas que tiveram também a sua utilidade. Ensinaram o verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Em princípio, é necessário desconfiar dos ardores muito fervorosos, que quase sempre são fogos de palha ou simulacros, entusiasmos de circunstância que suprem os atos pela abundância de palavras. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Ela se revela como a verdadeira coragem pelos fatos, quer dizer, pela firmeza, perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a verdadeira pedra de toque da sinceridade. A sinceridade tem uma marca sui generis. Reflete-se por nuances frequentemente mais fáceis de compreender do que de definir. É sentida por esse efeito da transmissão do pensamento, da qual o Espiritismo vem nos revelar a lei, e que a falsidade não consegue jamais simular completamente, tendo em vista que ela não pode mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta. Ela crê erradamente enganar por uma baixa e servil bajulação, que não pode seduzir senão as almas orgulhosas, mas é por essa mesma bajulação que se traz junto às almas elevadas. Jamais o gelo pôde imitar o calor. Se passamos à categoria de espíritas propriamente ditos, ainda aí nos encontramos combatendo com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina nem sempre triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer são o egoísmo e o orgulho, essas duas paixões originais do homem. Entre os adeptos convencidos não há deserções na acepção da palavra, porque aquele que desertaria por um motivo de interesse ou qualquer outro, jamais teria sido espírita sincero. Mas aí pode haver desfalecimentos. A coragem e a perseverança podem dobrar-se diante de uma decepção, uma ambição desiludida, uma superioridade não obtida, um amor próprio ferido, uma prova difícil. Recua-se diante do sacrifício do bem-estar, do temor de comprometer seus interesses materiais, do medo do que disso se dirá. Sente-se desconcertado por uma mistificação. Não renuncia, mas se esfria. Vive-se para si e não para os outros. Quer muito beneficiar-se da crença, mas com a condição de que isso não custe nada. Certamente, aqueles que assim agem podem ser crentes, mas infalivelmente são crentes egoístas, nos quais a fé não colocou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. Sua alma tem dificuldade para se libertar da matéria. Fazem número nominalmente, mas não se pode contar com eles. Todos os outros são espíritas que merecem verdadeiramente este nome. Aceitam por si mesmos todas as consequências da doutrina, e são reconhecidos pelos esforços que fazem para se melhorarem, sem negligenciarem, senão com a razão, os interesses materiais são, para eles, o acessório e não o principal. A vida terrestre não é senão uma travessia mais ou menos penosa. De seu emprego útil ou inútil depende o futuro.
Suas alegrias são mesquinhas perto do objetivo esplêndido que entrevêem além. Não se desgostam nunca com os obstáculos que encontrem no caminho, as vicissitudes, as decepções são provas diante das quais não se desencorajam nunca, porque o repouso é o preço do trabalho. Por isso é que não se veem entre eles nem deserções, nem desfalecimentos. Também os bons espíritos protegem visivelmente aqueles que lutam com coragem e perseverança, cujo devotamento é sincero e sem dissimulação. Ajudam-nos a triunfar sobre os obstáculos e aliviam as provas que não podem evitar-lhes, ao passo que abandonam não menos visivelmente aqueles que os abandonam e sacrificam a causa da verdade à sua ambição pessoal. Devemos alinhar entre os desertores do espiritismo aqueles que se retiram porque a nossa maneira de ver não os satisfaça, aqueles que, achando nosso método muito lento ou muito rápido, pretendem atingir mais cedo e em melhores condições o objetivo que nos propusemos. Não, certamente, se a sinceridade e o desejo de propagar a verdade são seus verdadeiros guias. Sim, se seus esforços tendem unicamente a se porem em evidência e captar a atenção pública para satisfazer ao seu amor próprio e ao seu interesse pessoal. Tendes um modo de ver que não é o nosso. Não simpatizais com os princípios que admitimos. Nada prova que estais na verdade mais do que nós. Pode-se diferir de opinião em matéria de ciência. Procurais do vosso lado como procuramos do nosso. O futuro fará bem ver quem de nós está errado ou com razão. Não pretendemos ser os únicos em condições sem as quais não se podem fazer estudos sérios e úteis. O que fizemos, seguramente outros poderão fazê-lo. Que os homens inteligentes se reúnam conosco ou fora de nós, que importa? Que os centros de estudo se multipliquem, tanto melhor.